Gente, a paz do Senhor Jesus, pastor Adilson Regis. Olha, estou compartilhando com você uma poderosa palavra de Deus. Assista esse vídeo, assista essa mensagem. Deus vai falar tremendo com você. O tema, o discípulo oculto. Deus tem essa palavra ao teu coração. Compartilhe, clique aí no sininho, envie para um amigo. Deus abençoe. É avisado. Pedro é o quê? Avisado. Eita, Pedro é avisado. Avisado do quê? Já começou a mensagem. Avisado do quê? 27, versículo 27. Então lhes disse Jesus: todos vós escandalizeis, porque não vos escandalizeis, porque está escrito: ferirei o pastor. Ferirei o pastor. Ferirei o pastor. E as ovelhas ficarão dispersas. As ovelhas ficarão dispersas. Perdidas. As ovelhas ficarão dispersas. Perdidas. As ovelhas ficarão perdidas. Glória. Mas depois da minha ressurreição, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhes Pedro. Disse-lhe quem? Pedro. Diga assim: sempre tem alguém em nosso meio querendo se aparecer para ser melhor que o outro. 29, versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Versículo 30. Respondeu-lhe Jesus. Diga comigo: respondeu-lhes Jesus. Então veja só, ele respondeu para quem? Para Pedro. Porque não é lhes, é lhe direto. Lhes já dava no sentido de que tivesse mais pessoas no ambiente. Mas ele, olhando para Pedro, ele disse-lhe. Olha que Jesus disse-lhe para Pedro: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás. Nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. 31. Pedrão vai falar agora. Mas ele insistia. Com mais veemência: ainda que seja necessário, Senhor, morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Ok? Pedro foi alertado. Vamos mais para frente agora. Ele foi alertado. Então vai lá, diga assim comigo. Capítulo 14 de São Marcos, versículo 27 ao 31. Pedro foi avisado. Agora vamos para Lucas. Abre Lucas aí na frente. Só ir pulando umas folhinhas, você já vai chegar lá. Capítulo 22, versículo 54. Nós temos que ler esse texto para entender o texto e o contexto e trazer à tona que Deus nunca faz nada sem antes. Então não me venha depois dizer que Deus não te avisou. É isso, Michele? Quem encontrou?
Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 54. Amém. Diga amém, pastor. Amém, pastor. Vamos continuar a leitura? Versículo 54. Título: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram. Prendendo-o, levaram. Esse prendendo é Jesus. Prendendo Jesus. Ok? No texto não fala não, mas é prendendo Jesus. O levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. Pedro seguia-o de longe. Engraçado, né? Enquanto Jesus estava fazendo o milagre, Pedro seguia ele da onde? Da onde? Deus já começa a dar a renda. Enquanto você está na bênção, sempre vai ter alguém te seguindo pelo que você tem. Eu já vou pregando. Enquanto você estiver na abundância, sorridente, alegre e cheio, daí vai sempre ter um Pedro te seguindo. Mas quando chegar o momento da tua aflição, ele vai ficar observando de longe. De longe. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Nessa noite aqui, Deus quer ter um encontro com você de perto. É de perto. Olha mais que Pedro fez, vamos lá. E quando, versículo 55, veja isso, Michel. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Meu Deus! Entre eles quem, pastor? Salmos capítulo 1. Alguém sabe o que diz Salmos capítulo 1? Quem falou aí? Ouvi de longe. Grita aí, Rosa. Não se detém no caminho dos ímpios e nem se assente na roda dos escarnecedores. Pedro foi para onde? Ele estava com Jesus. Aí Jesus foi preso. Ele foi para onde? Para a fogueira dos ímpios. Foi para onde? Não entendeu que Salmos era antes de Jesus? Que já dizia: não se detém no caminho do ímpio e nem se assente à roda dos escarnecedores. Mas pastor, eu sou crente, não tem problema eu estar aqui, tá ali, tem sim. Sabe por quê? Se não for por salvação, vai ser por negação. E Deus nessa noite está levantando evangelista em nosso meio. Está levantando crente dizendo o poder da autoridade dele. Quem acredita nisso, essa noite vai fazer barulho. Então se fizeram a fogueira no meio do pátio e Pedro tomou um lugar entre eles. Olha, não adianta. Amanhã ou depois a Michelle está lá no fundão. Sabe por quê? Porque vai acontecer isso que vai dizer nesse versículo aqui, 55 ainda a parte B. Só 56. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando os olhos dele, disse: engraçado, este também estava com ele. É Jesus! Está sentado em volta da fogueira, está no meio do ímpio, está no meio dos escarnecedores, mas os próprios escarnecedores, Satanás vai dizer assim: engraçado. Estava andando com ele esses dias. Eu te conheço. Você estava andando com Jesus esses dias. É dessa maneira. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Hã?
eu não o conheço. Meu Deus. 58. Jesus. Pouco depois dele negar a primeira vez, pouco depois, vendo outra pessoa disse: também tu és um dos tais. Já ouviu aquele louvor? Um dos tais. Aleluia. Um dos tais. Oh, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, um dos tais. Oh, glória a Deus. O discípulo oculto. Porém, protestava já com mais intensidade. Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, é a mensagem. Aí, depois de errar, pesa onde? Olha o que vai dizer o versículo em seguida. Então, voltando-se ao Senhor, fixou seus olhos em Pedro. Ou seja, Jesus olhou para Pedro. Ele estava escondido no meio dos ímpios, estava escandalizando o nome do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo de Deus encontrou ele no meio dos escarnecedores. E Jesus, nesse versículo, fitou o olho em Pedro. Sabe o que isso eu entendo? Que você pode se esconder até no porão como Jonas, Deus vai te ver lá. Você pode estar até nas masmorras como João na ilha de Patmos, Deus vai te ver lá. Não tem lugar, não tem esconderijo que Deus não vai te ver. Ele sabe o teu caminhar, Ele sabe o teu proceder, Ele sabe o teu pensamento, Ele sabe o que você oculta, Ele sabe o que você almeja. Deus, nessa noite te trouxe aqui para te dizer: é noite de renúncia, é noite de perdão, é noite de gratidão. Você não vai para adorar, meu filho. Escuta. Então o Senhor Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Você pode até esquecer a palavra do pastor, mas a de Deus não pode. Como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, versículo 62, nós encerra aqui. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, saindo dali, Chorou amargamente. então Pedro, saindo dali, Chorou amargamente. porque primeiro nós pecamos, depois nós se arrependemos. Não adianta eu errar e não me arrepender. Então ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Porque ele lembrou da palavra. E a palavra, ela tem a essência de resgatar de nós o perdão. Pedro, todos sabem e conhecem um pouco da história, da biografia de Pedro. Pedro, ele foi criado numa aldeia de pescadores. Pedro não era um homem que não tinha condição financeira. Se você já ouviu isso por aí, eles estão errados. Pedro, ele tinha condição financeira. Pedro, ele por ser criado numa aldeia de pescadores, ele era perito na área de pescaria.
Pedro era tido como, no meio dos doutores, um homem que não tinha escrita, não sabia ler, mas para fazer matemática, Pedro era especialista. Contar dinheiro, ele era especialista. Pedro, em Lucas capítulo 5, na balsa de Genezaré, nós vamos ver que ali ele é sócios de Zebedeu, Tiago, e João. Ali é uma aldeia de pescadores e eles tinham algumas embarcações aonde eles alugavam os barcos. Quem não já foi em alguma orla de praia ou algum cais e pegou um barco alugado para poder pescar em alto mar? Eu já fiz isso. Bertioga existe, Itanhaém existe, Santos existe, enfim, no litoral, seja ele norte e sul, existe esses tipos de locações de embarcações. Pedro era sócio e tinha vários barcos em sua aldeia. Ele cresceu ali. Em Lucas capítulo 5, versículo 11, vai dizer que ele largou tudo para seguir Jesus, porque ele viveu o maior milagre da vida dele. Jesus ganhou Pedro através do milagre da pesca maravilhosa. Através da pesca maravilhosa, porque Pedro era perito em pesca. E uma noite que nada deu certo na vida de Pedro, Deus agora pega e faz um milagre naquilo que ele queria. Porque primeiro Deus enche o seu coração de alegria para depois te pescar. Peixe se pesca pela boca e vida se pesca pelo coração. Talvez em momentos de situações sempre estamos amargurados, entristecidos, angustiados, mas Deus vem com uma palavra e diz: eu te amo. Talvez você não ouviu sua esposa dizer que te ama, seu filho dizer que te ama, seu esposo dizer que te ama. Talvez na tua casa você não está nem recebendo abraço. Quando chega na igreja, Jesus diz: eu te amo. Sinto o abraço do Espírito Santo. A pastora diz: é porque lá na minha casa só me julgam, falam mal de mim. Mas chega aqui, Jesus diz: eu te amo, me dá um abraço aqui, meu filho, porque essa tempestade vai passar. Vai passar! Pedro já estava maravilhado com os milagres de Jesus. Pedro agora larga tudo, ele, Pedro, Tiago e João, e começa a seguir Jesus. Cru de tudo. Um homem rude, ignorante, estúpido e que não largava sua faca. Porque todo pescador tem que ter uma faca para limpar o peixe, cortar os olhos e etc. Pedro não largava a faca. Era um caçador ao extremo. Aleluia! Pois bem, na caminhada de Jesus, Pedro vivenciou coisas que na época de hoje nós não vamos vivenciar mais. Como por exemplo, um homem que desceu numa cama pelo telhado. E quando ele foi no mar, pegou o peixe e tirou uma moeda da boca do peixe. Glória a Deus. Ele viu milagre também no tanque de Betesda. Pedro participou de ceia com Jesus. Pedro foi refugiado com Jesus, porque chegou uma época em Judá e em Jerusalém que Jesus teve que fugir, porque queriam matar ele. Pedro viu a perseguição que Jesus estava sofrendo por causa da verdade. Enquanto os muitos olhavam para Jesus e diziam: ele é falso profeta, discípulo de Beelzebu, falso Elias, Pedro estava do lado de Jesus e vivenciava todas as maravilhas que Jesus fazia, e via que não tinha truque de mágica, via que não tinha espírito de Mr. M em Jesus. Pedro viu os sermões mais profundos de Cristo, as parábolas mais incríveis de Jesus. Pedro vivenciou. Caminhou com Jesus de dia, de tarde, de noite, na madrugada. Viu Jesus andando por sobre as águas. Teve o privilégio de ficar em pé nas águas. E também que seja
desse 2 passos por cima da água. E quando afundou, quem estava lá para estender as mãos? Jesus. Jesus já achava que estava nascendo um companheiro do lado dele, porque ele necessitava de um companheiro. Pedro era um dos homens discipulados por Jesus. Jesus não ligava pelo jeito bruto dele, mas Pedro ainda era um discípulo oculto. Ao lado de Jesus, ele falava assim: não, mestre, deixa eles vir. Deixa eles vir, que aqui tem. Aqui nós pica a peixeira neles, mestre. Ai, Deus! Forte! Pedro era assim. Se for para sair na mão, nós sai. Dou voadora, dou facada, dou espadada, tá com pedra. Aqui é Pedro. Pedro também ele era casado. Imagina como foi difícil para Pedro também ter largado a esposa, os filhos, naquele período de pesca maravilhosa. Fala assim: ó, já eu volto, eu vou seguir o mestre, que eu quero ouvir as pregações dele. Eu volto. Mas entenda, imagina você viver tudo isso a olho nu. Ver uma pessoa que só mexe a bolinha do olho, levantar do nada, Meu Deus. pular, Oh, aleluia. pegar uma cama, e Jesus fala: pega a sua cama e vai embora. Meu Deus, aleluia. Porque todo milagre que Jesus fizer na tua vida vai ser lembrado. Olha aí. Todo milagre que Jesus liberar para a tua vida vai ser lembrado. Eu quero no céu. E se não for lembrado para o dono do milagre, vai ser lembrado pela vizinhança, que um dia viu a sua desgraça, achou que você ia morrer prostrado, achou que você ia morrer nessa situação difícil. E Jesus vem e te tira, e aí vão olhar agora e vão dizer: é Deus na vida dela, é Deus na vida dele. Eu achei que ele não ia conseguir, eu achei que ela não ia conseguir, mas Deus nessa noite vai fazer o teu nome ser lembrado pelas que te humilharam um dia e acharam que você ia morrer na luta, ia morrer na prova. Quem acredita nisso, nessa noite, nessa estão pensando que a tua luta é para a morte, estão pensando que essa batalha aí vai te derrubar, mas quem não conhece o teu Deus, estão julgando por aparência, porque o Elohim, o El Shaddai, o Deus forte, aquele que deu a vida por você, por mim na cruz do Calvário, está aqui nessa noite dizendo: eu te seguro pelas tuas mãos, e nessa tempestade, ainda que você afunde, eu estendo as mãos para te levantar, te levantar, te levantar. Escuta, ele tinha uma história, uma biografia linda até. Mas agora nós, já familiarizados, Jesus já com muitos discípulos, e não se lembra que Jesus separou um grupo de 70 e mandou ir? Eram discípulos. Jesus ainda liberaria naquelas vidas o poder de expulsar demônios, curar os enfermos, e eles foram e viveram esses milagres, viveram essa autoridade dada pelo Espírito de Deus. Voltaram. Quando voltaram dos 70, Jesus separou 12. Jesus, ele não escolhia perfeitos. Jesus contradizia o que a sociedade queria. Talvez para trabalhar no banco tem que ser um loiro, cabelo loiro, olhos azuis, corpinho fitness, ou aquele externo slim.
ter uma boa oratória, um bom perfume. Jesus não. Para trabalhar na obra com Jesus, Jesus já pega aquele que não sabe falar. Por isso que Isaías disse: Senhor, envia-me. Jeremias disse: eu não sei falar. Jesus só dizia assim: abre a tua boca que eu vou encher a tua palavra. Todo mundo olhava Pedro naquela aldeia e falava assim: esse cara aí não tem jeito não. Não é assim para aquele que sai da cadeia. Ixi, esse aí agora está se escondendo atrás da Bíblia. Aquele que sai do risco-a-faca, ixi, esse aí está se escondendo na igreja. Aquele que sai da prostituição, ixi, esse aí está se escondendo na igreja. Aquele lá, por quê, irmão? Sabe por quê? Porque a sociedade, ela nunca vai olhar para você como pessoa restaurada. Ela sempre vai olhar em você querendo enxergar as tuas falhas. Mas Jesus não. Jesus enxerga nas falhas do crente uma possibilidade de fazer ele uma nova história, de fazer ele viver uma nova vida. E aí contradiz a sociedade. Aquele que roubava não rouba mais, vai ser o quê? Resgatador de vidas, vai ser profissional, vai ser o intuito de abençoar a humanidade. E aí agora a sociedade fica de queixo caído. Pedro, ninguém dava nada por ele. Jesus chama ele no meio da coazão e faz ele um discípulo, ensina, doutrina ele. Ele agora começa a andar com Jesus. Deus começa a usar ele para prodígios e milagres. E agora, pastor, agora ele anda de mão dada com Jesus, participa da ceia, vira amigo de Jesus, vai para cima e para baixo com Jesus, operando na obra dele. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto o mundo aí fora está te desprezando, Jesus está te chamando. Porque é aqui que eu vou voltar. É aqui que eu vou te procurar. É aqui que eu vou te levantar. Jesus nessa noite está pegando você pelas mãos e te levantando. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Escuta. Essa é a biografia de Pedro. Ah, irmão, não quer dizer que porque você anda com Jesus que você não vai falhar. Tem crente que acha que toma uma ceia, vira o Superman. Tá ao vivo? Tá. Tem crente que acha que toma uma ceia, vira o Superman, vira o incrível Hulk, vira a Mulher Maravilha. E a história e a memória de Cristo onde está? A ceia é em memória, não é para fortalecer o meu espírito. Ceia não fortalece o espírito de ninguém, porque senão perde a memória. A ceia não é espinafre para fazer você ter força que nem o teu pai. Meu Deus! O texto bíblico ensina isso. Tem comando de Jeová. Glória! Pedro viu todas as maravilhas de Jesus, mas chegou a hora de Jesus ir. Jesus agora é preso. Não vamos nem contar antes, quando Jesus desce do monte, que ele vai ser preso, e quem corta a orelha do soldado? Pedrão. Quem corta a orelha do soldado? Alguém sabe? Pedro. Quem? Pedro. Quem cortou a orelha do soldado? Pedro. Tinha que ser Pedro. Cortou a orelha do soldado, mas dali em diante, quando ele viu que o cerco pegou fogo mesmo para Jesus, o valentão começou a sair fora. Porque é muito fácil ter valentia quando se tem apoio, mas quando se está sozinho, é melhor
discípulo oculto, porque enquanto a bênção está em nosso redor, ele está ali, está tudo bem. Mas quando o ciclo pega fogo, ele vai saindo de fininho, vai saindo do sapatinho. Sabe o que Deus está me dizendo aqui? Vai viver iludido aqueles que não conhecem a palavra, porque os discípulos ocultos, Deus vai levantar nessa noite aqui, segurar pelas mãos e dizer: me acompanhe, me acompanhe, me acompanhe. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Escuta. E aí Jesus avisou ele. Jesus avisou e disse que ele negaria 3 vezes antes do galo cantar. O canto do galo é uma discussão muito grande no campo teológico. Esse canto do galo dá uma discussão muito grande no campo teológico. Por quê, pastora Dilson? Porque se você for estudar os textos e a teoria da época, a história da época, principalmente cultura, Leonardo, nós vamos entender que primeiramente na cidade não poderia ter aves, ok? Então, aonde estava Pedro na hora do canto do galo? Porque existia culturalmente o toque das cornetas. Então, culturalmente, aonde estava Pedro? Então dá uma briga teológica, porque uns teólogos acham que não foi uma ave que cantou, foi o toque das cornetas. E outros acham que foi o toque das cornetas e não foi a ave. E fica nesse debate. Nem nas midrashas conseguimos encontrar. Apesar que até nas midrashas, que a história vai levar a entender que o canto desse livro foi dado pelas cornetas e não pelas aves. Mas ali, depois de viver tantas coisas boas com uma pessoa boa, como ter coragem de falar mal daquela pessoa? Porque negar Jesus foi a mesma coisa de maldizer ele. E aí agora, Pedro é reconhecido porque Pedro, em Genezaré, todo mundo via Pedro como pescador, como empresário do ramo de pesca. Só que Jesus chamou Pedro e deu vestes novas para Pedro. Que tipo de veste foi essa? Falar, andar diferente. Pastor, é o seguinte, mano. Tô aceitando Jesus aqui na igreja, certo, truta? E é o seguinte, mano. Eu vou ficar firme aqui no bagulho, certo? Aí, vou ficar firmão aqui no bagulho, porque a igreja é da hora, hein, irmão? Ó. Aí, irmão, que igreja top, hein? Mano, aquele moleque da bateria lá toca demais, hein? O bagulho é louco, mano. Eu já vim, já vim da pegada do mundo, certo? E é o seguinte, vou ficar firmão na igreja missionária. Obrigado aí pelo convite, certo? Deus vai transformar minha vida aqui nessa casa. Parceira. Aí passa um mês, ele te vê, paz do Senhor. Paz do Senhor. Passa 2 meses, aí hermenêutica, exegese, homilética, antropologia. 3 meses o homem já está. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Aí ele já vai soldados somos de Jesus e campeões do peida. Aí daqui a pouco ele está. Jesus abençoe meus irmãos da Sacro Santo. Jesus abençoe meus irmãos. Aí daqui a pouco ele está parando no borracheiro para trocar o pneu e vai lá na minha igreja, é uma bênção, irmão. Mas cadê a gíria? Jesus transformou. Eu até cheguei cheio de marra, cheio de pai, mas chegou aqui, Jesus foi só lapidando. Como que é isso, pastor? É igual a pedra de diamante. Aonde é tirado o diamante? A lama. Mas ele vem brilhando, não. Quando ele cai na mão do lapidador, Jesus vai dando formato, vai deixando ele limpo, vai deixando ele brilhoso. Assim é eu, assim é você.
Pastor, uma palavra dessa você não recebe não. Sabe o que você recebe lá? Desmotivação, desincentivo. Você não vai conseguir, você não pode. Ixi, pode até tentar, mas não vai dar certo. Fora os baixos calão que jogam na sua cara, né? Mas aqui não. Aqui você caiu na mão do lapidador. Mas pastor, eu sou cheio de falha, eu também era. E ainda tenho falhas. Mas enquanto eu estiver na mão do lapidador, ele só vai girando. Só girando e lapidando. Opa, ali está uma falha, eu vou arrumar essa falha. Sabe por quê? Porque nós somos vasos e ele é o olheiro. Quem dá o formato do vaso é ele. Então Deus quer te fazer não um vaso simplesmente só de barro. Ele quer te fazer um vaso para Pedro agora, eu queria só mais um tempinho. Pedro agora vai vendo Jesus de longe. Vem aqui, ela. Vem aqui, Gabriel. Soldados. Não, só senta aqui, senta aqui. Senta aqui. Senta aí, senta aí. Senta aí. Senta aí. Vem aqui, Pedro. Vem aqui, Pedro. Os ímpios aqui, os escarnecedores que estavam lá torcendo para Jesus levar a chibatada, está aqui fazendo fogueirinha para fofocar da vida de Jesus. Da vida do pastor, da vida da irmãzinha da igreja, da vida dos obreiros. Toma cacetada. Aí você que Jesus está lapidando, que já está até expulsando o demônio, vai lá então, senta lá no meio. Salmos 1. Olha o criado, olha o que o criado vai dizer. Esse é um deles. Eu não, nem conheço. Mas eu já vi você com ele. Homem, o que é isso? Não conheço. Vocês estavam com ele, eu já tive com ele. Não. Obrigado, Inês. Negou. Você toma cuidado. O galo pode cantar lá na escola. O galo pode cantar lá na faculdade. Pode cantar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. O galo pode cantar na condução. Pode cantar no meio da tua parentela, no meio da tua vizinhança. Toma cuidado que ele pode cantar no mercado, no shopping center. Aonde você estiver, vão dizer: você é crente, você é pastor, você é obreiro, eu vejo Jesus em você, eu sinto a graça em você. Ei, Deus que te chamou, vai uma grande honra. Foi Deus, quem acredita nisso, Deus é Tem galo que já canta todo dia na vida de um monte aí, viu? É verdade. Não vai nem 3 vezes, né? É o ano todo. Tem gente que já está até sonhando com o galo. Olha o galo. Cuidado com o galo. O seu maior trauma agora vai ser o galo. Quando você o pezinho do lado de fora, o galo vai cantar e você vai pôr a mão nas costas e falar: não posso, eu não posso. Por quê, pastor? Porque eu estava ouvindo a palavra de Deus e saí transformado daquele culto de ceia. O diabo pode até me pegar na semana, mas no meu ouvido o galo não vai cantar não. Porque eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus.
Né, irmão? Já pensou? Deve doer muito você olhar para uma pessoa que você andou lado a lado e dizer que você não conhece ela. Ela te alimentou, te sustentou, te ajudou, te auxiliou. E você fala, não conheço. Quantos de nós, não vou falar só o pastor, não, todos nós, não já sofreu com sentimento de ingratidão? Olha para a sua vida e analisa que um dia você ajudou alguém na sua vida e essa pessoa foi ingrata com você. Todos nós temos esse sentimento. Jesus passou por isso. Antes dele ser entregue, ele fez a ceia. Só que na ceia, se você puxar o texto um pouquinho para trás, você vai ver que ele revelou o traidor na mesa, e era Judas. Judas deixou de tomar ceia? Não. Mesmo Jesus sabendo que Judas era o traidor, ele participou da ceia. E Jesus não quis entregar tudo na mesa. Ele falou, do Pedro eu vou entregar mais tarde. A do Pedro, a revelação do Pedro eu vou entregar mais tarde. Pedro estava na mesa da ceia. Porque o intuito da ceia, entenda isso, é bíblico. O pastor Adilson não ia liberar uma palavra daqui se eu não tivesse o conhecimento do que eu falo. Jesus sabia que os traidores estavam na mesa, sabia que Pedro ia negar ele, mas não tirou a ceia da mão deles. Por quê, pastor? Porque a ceia, biblicamente, é em memória. E em memória é aqui. Não é aqui, ó. Todo culto de ceia eu ensino isso. Que Paulo chegou em Coríntios revoltado porque os crentes estavam bêbados, entupidos de tanto comer. E ele falou, está errada essa ceia, gente. A ceia é em memória de Cristo. Porque ele tomou o pão e deu graça. E quando ele deu graça, ele partiu e deu para eles comer. E constantemente já deu o cálice e disse, fazer isso em memória de mim. Fazer isso, hein? Memória de mim. A ceia é a memória de Cristo. Não é a satisfação humana. Tudo que você faz que se satisfaz a si mesmo te afasta de Deus. Mas quando você pega esse pão e esse cálice e lembra que por Cristo nós estamos aqui, Ele te visitaria. Aleluia, Senhor. Eu não tomo ceia porque eu sou um crente de praça. Eu não tomo ceia porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. O ladrão da cruz conheceu o paraíso primeiro que nós. Eita Deus! Não tomou ceia, não batizou, mas ainda hoje estará comigo no paraíso. Glória a Deus! Conteste a teoria se você tem uma praticidade. Quando Deus disse o meu povo sofre por causa de conhecimento, é porque muitos lugares aí fora estão tirando a salvação das pessoas por costumes de homens. Verdade! É! Está entendendo porque a sacrossanta é perseguida? Porque não somos costumeiros, nós derrubamos costumes. Costumes têm tirado salvação, e a Bíblia diz que a salvação é individual. Não, seu esposo não vai te levar para o céu, o seu filho não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é a tua atitude, é a tua procedência, é o teu caráter, é você mesmo. Você pode ir na casa cheia de cristão, mas ali Deus vai julgar cada um individual. Ele não vai julgar a casa, Ele vai julgar no individual, pelo caráter, pela fé. Nessa noite, Deus está tendo um encontro com você. Quem acredita nisso, lance a mão aí para adorar.
Pedro cometeu tudo isso, mas Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu de Pedro. E por que um pastor vai desistir de uma ovelha? É, Jesus. Eu não desisto de você. Oh, glória a Deus. Como pastor dessa igreja, eu vou te confrontar, mas eu não vou desistir de você. Ah, pastor, isso, aquilo, outro. E daí, irmão? E daí? Cuida da sua salvação. Seja o diamante na mão do lapidador. Pedro se arrependeu e chorou. Nem todo choro é de arrependimento, mas o de arrependimento, irmão, Jesus faz assim do outro lado. Quem é que está chorando? Estou sentindo um cheiro de choro, de lágrima pura. Quem é que está chorando? Deixa eu ver quem é que está chorando no meu altar. Obrigado, Suri, canta mais, deixa eu ver esse chorão. Quem é esse chorão? Deixa eu ver quem está chorando no meu altar. Com sentimento de arrependimento. Deixa eu ver quem está procurando o meu perdão nessa noite. Deixa eu ver. Eu estou aqui nessa noite para recolher lágrimas. Mas pastor, Jesus já tinha avisado o irmão, esse irmão é rebelde. O Senhor já tinha avisado o irmão é rebelde. Se Jesus perdoou quem negou ele 3 vezes, eu vou negar. Eu vou negar. Não. Nós vamos exercer o papel do amor. Qual que é o papel do amor? Oh, aleluia. Quanto mais você apanhar no Evangelho, mais perto de Deus você vai estar. Quanto mais traído você for no Evangelho, mais perto de Deus você vai estar. Quanto mais afrontado você for dentro do Evangelho, mais perto de Deus você vai chegar. Por quê, pastor? Porque ninguém vai tacar pedra em árvore seca. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não floresce. Ninguém vai tacar pedra em árvore. Missionária Márcia, por favor, venham à frente. Eu queria falar um pouquinho mais dessa palavra, mas nós vamos ter outras oportunidades. Por favor, se posicione de frente à igreja. Oh, aleluia. Missionária Kátia, por favor, pegue o pão. Missionária Márcia, por favor, pegue o cálice. Abra, pode abrir. Isso. Levante para a igreja. Quero convidar a igreja para se colocar de pé nesse momento. Pastor Adilson, o que me impede de tomar ceia? Eu não vou dar força para o seu sentimento, mas eu vou dar consciência. Se você muitas das vezes não toma ceia, porque você não conhece a Escritura. Você tem dificuldade de conhecer ela. Mas a única coisa que não te deixa tomar ceia é você não ser batizado. Por quê, pastor? Porque é a primeira ordenança. A primeira ordenança é quem crê e for batizado. Segunda ordenança, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Se eu não cumpro a primeira ordenança, eu não posso pular para a segunda. Tenho que exercer a primeira ordenança e depois participar da ceia. Pastor, e os meus pecados? Se arrependa, você e Deus.
É você que tem que cuidar da sua salvação. Se você tomar ou não tomar, não interfere em nada na sua salvação. Já pensou? Se a salvação viesse pela Santa Ceia? Eu ficaria em casa tomando ceia o mês todo. Falava para a pastora, já pôs a ceia na mesa? Já pôs o pão e o cálice na mesa? Eu vou tomar, senão eu perco minha salvação. Para que ir para o culto? Para que orar? Para que jejuar? Para que consagrar? Para que tudo isso? Eu ensino a palavra genuína de Jesus Cristo. 7 anos em faculdade teológica, livros escritos, apostilas. Eu costumo sempre dizer isso, por quê, pastor? Para você entender que não há um ignorante que ensina a igreja. É uma pessoa que é instruída, tanto no espírito quanto na exegese da mensagem. Então, se eu não sou batizado, eu não participo da ceia. Mas se eu sou batizado, pastor, eu posso participar. E se eu não quiser participar, a escolha é sua, salvação é individual. Eu prego a palavra, creia quem quer. Amém? Mas e aí, pastor? Ninguém aqui na Sacrosanto fica olhando quem toma a ceia ou não toma, irmão. Não, na Sacrosanto não. A ceia é o seu momento de intimidade com Deus. É o seu momento? Intimidade com Deus. Mas que intimidade é essa, pastor Adilson? É de você fazer memória dele, lembrar que ele, por você, apanhou, foi cuspido, deram vinagre para ele beber. Mas e aí, pastor? Na mesa tinha um traidor. Tinha um que negou ele 3 vezes. Deixaram de participar da ceia? A ceia não é por peso de pecado. A ceia é para o pecador. Porque estava cheio de pecador na ceia. Jesus não chamou os imperadores, os que não tinham pecado, os sacerdotes que não tinham pecado. Jesus chamou, Judas estava na mesa. Se a ceia não é para os pecadores, o que nós estamos fazendo aqui? Já era para ter sido arrebatado. Você toma ceia hoje, amanhã você está pecando.